né? A gente, ó, começou a gravação também, tá? Então, obrigado, Rafaela. Estás nos ouvindo bem agora, Rafaela? Tá, né? Que bom. Que bom, Rafaela. Se os outros colegas que estão nos assistindo também quiserem, tá, usar o chat para dizer de onde estão falando, né? Se tem outras pessoas com vocês, né? Se trabalham com a, a área, né, de transplante, imagino que o Douglas trabalhe, que ele colocou aqui que ele é da clínica de nefrologia. Legal, Douglas, né? A Gisele lá da UFC. O UFC é a Universidade Federal do Ceará, né, Gisele? Sim, a Universidade Federal, né, o Hospital Walter Cantídio tem um trabalho excepcional de farmácia clínica em transplante, né? Legal. Martinha lá, eu imagino que seja da Fundação Universitária de Rio Grande, imagino eu, né, Martinha? Martina, melhor, verdade. Gisele também está trabalhando com a Renal, que legal, Gisele. Camila, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte também tem um trabalho muito bonito na área de farmácia clínica. Legal. Eu acho que pelo hora, Letícia, eu acho que a gente já poderia ir começando, Uhum. tá? Eu vou fazer a apresentação para que a gente não atrase muito e não avance muito o nosso horário das 12 horas, tá? Então, deixa eu me apresentar, né? Este ano eu estou participando, né? Eu tive o convite da professora Karine Blá, né? Aqui da Universidade da UFSPA, né? De Porto Alegre, né? Para contribuir aqui no SIG de Cuidados Farmacêuticos, junto com outros colegas de São Paulo, da Bahia, né? E hoje eu estarei aqui conduzindo essa sessão, né? Que vai ser a apresentação da Letícia, né? Talvez nem todos aqui me conheçam, então deixa eu me apresentar. Eliane Doutora, aqui da Universidade de Brasília, Brasília e também aqui no Hospital Universitário de Brasília. Eu tenho desenvolvido também trabalhos junto ao Conselho Regional de Farmácia, na área de farmácia clínica, onde participo da comissão, né, assessora na área de farmácia clínica e também atuo, né, estou fazendo parte da diretoria, né, da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, na qual exerço o papel de secretária. E também contribuo com a Karine, né, e com alguns colegas aqui no SIG de Cuidados Farmacêuticos, né? Lembrando, pessoal, que o SIG de Cuidados Farmacêuticos é um projeto de extensão e que vocês podem depois, né, entrar no site lá da UF para responder a um questionário para no final do ano ter um certificado, né, de horas de extensão em relação a esse projeto. Hoje a gente está aqui com a farmacêutica Letícia Santana da Silva Soares. A Letícia é farmacêutica formada aqui pela Universidade de Brasília, campus da Ceilândia. A Letícia ela fez o mestrado dela em Ciências e Tecnologias da Saúde, né, onde ela desenvolveu um projeto relacionado à avaliação do cuidado farmacêutico na atenção primária. E agora, no doutorado dela, ela está trabalhando com o tema, né, que ela vai estar apresentando aqui hoje. Atualmente, Letícia, além de estar concluindo o doutorado, ela também é farmacêutica da Secretaria, né, e atua também atendendo pacientes transplantados, né, por meio da dispensação dos medicamentos imunossupressores. Ah,
Vou passar então a palavra com muito orgulho, né? Eu vou passar então a palavra para Letícia. Letícia é minha aluna de doutorado, né? Para que você faça a sua apresentação, Letícia. Seja muito bem-vinda, tá? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui presente e falar um pouco desse meu projeto, né, que a gente desenvolve no Hospital Universitário aqui de Brasília. Então, eu vou falar para vocês sobre o processo de implantação desse serviço de farmácia clínica para pacientes transplantados renais. Antes de eu chegar no processo propriamente dito, eu gostaria de fazer um panorama geral sobre a situação do transplante de órgãos no mundo, né, e aqui no Brasil. Bom, em 2015, que é o último dado recente que nós temos, a gente teve 100.020, mais de 100 mil transplantes de órgãos sólidos, né? E como órgão sólido a gente considera sendo rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e intestino, né? Então, mais de 100 mil transplantes foram realizados no mundo. Na Espanha, em 2017, a Espanha é o país que mais transplanta no mundo atualmente, né? Foram feitas 2.183 doações, né? E num total de 5.261 órgãos transplantados. Nos Estados Unidos, a gente tem um dado aqui de que 100 mil pacientes aguardavam transplante, sendo que mais de 8 mil morreram ou foram removidos da fila devido a uma piora do estado de saúde, né? Pelo fato da demora do transplante ter acontecido. É importante destacar que são processos de entrada em fila e como funciona o transplante são processos diferentes, né? Por isso que a gente também encontra um pouco de discrepância entre os números que eles realizam, né? O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás da Espanha, né? E mais de 95% dos transplantes eles são realizados no SUS. E 48% dos pacientes transplantados, eles são transplantados num prazo de até um ano da inscrição em lista, ou seja, é um tempo de espera relativamente pequeno, né? E apenas 3% desses pacientes morrem aguardando o transplante. Em 2018, a gente teve aqui no Brasil quase 9 mil transplantes de órgãos sólidos realizados e a maioria deles é rim ou fígado. E o que leva, né, o paciente a precisar de fazer um transplante? Basicamente a doença renal crônica, né? Que ela pode ser multifatorial, mas principalmente causada por hipertensão e diabetes, né? Aqui no Brasil, mais de 60% dos casos de transplante que levam a doença renal crônica são causadas por diabetes e hipertensão. E para tratar a doença renal crônica, a gente usa as terapias de substituição renal. Ela pode ser a diálise, que aí pode ser a diálise peritoneal ou hemodiálise, e o transplante, que acaba levando uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade de vida, e ele acaba sendo mais custo-efetivo, né, conforme a gente vai passando o tempo. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de pacientes em uso de terapia renal substitutiva. E aí a gente pode considerar como sendo transplante, né, paciente transplantado, ou em diálise. Aqui no Brasil, o transplante de rim ele pode ser feito por doador vivo ou falecido, né, de acordo com a lei de 1997, que aí considera como sendo possíveis doadores para a doação de órgão de paciente vivo, né, os parentes de até terceiro grau, e paciente falecido a partir do consentimento da família, né? Mesmo que a pessoa diga em vida que ela quer ser doadora, se a família não autorizar, o transplante não pode acontecer. Bom, depois que o paciente transplanta, né, o transplante em si, a cirurgia, ela tem um impacto nessa sobrevida do paciente, porque acaba que o corpo começa a entrar no estágio meio que de volta ao normal, né? Um novo normal, vamos dizer assim. E aí acaba que as comorbidades, muitas vezes, elas são reduzidas, porque o corpo passa a funcionar de uma maneira mais próxima do padrão, do normal, né? E tem uma melhora de vida, uma melhor qualidade de vida de uma maneira geral. Apesar disso, existem algumas mudanças, como o uso de novos medicamentos, né? Que os imunossupressores, por exemplo, eles precisam ser tomados pela vida inteira. Precisa ter um controle de dieta,
porque o paciente está imunossuprimido, então ele não pode comer determinadas coisas de determinados lugares, precisa ser uma comida confiável, né? Eles precisam ter muitos cuidados para reduzir o risco de infecção devido à imunossupressão. Precisam ter uma exposição restrita ao sol, então um comportamento de proteção solar é fundamental, porque o paciente tomando imunossupressor ele tem uma predisposição maior a desenvolver câncer de pele. Precisa praticar exercícios físicos regularmente, mas com moderação, né? E fazer o acompanhamento ambulatorial para acompanhar como que está sendo o desenvolvimento desse órgão, né? E ajustar também a farmacoterapia. Mas mesmo assim, com todas essas limitações e restrições e coisas que você precisa prestar atenção, o paciente transplantado ele prefere seguir essa rotina de pós-transplante, que todos esses cuidados, né, do que realizar a diálise. Porque a diálise ele acaba ficando preso, né? De ficar indo na clínica 3 vezes na semana, todos os dias, enfim. Acaba que a qualidade de vida dele melhora, apesar de todos esses cuidados. Bom, a terapia imunossupressora, ela acontece de 2 formas. A imunossupressão de indução, que é no período transoperatório, né? Enquanto ele está operando, imediatamente antes ou imediatamente após, depois que ele transplanta, né? No pós-operatório imediato. E a terapia de manutenção. A terapia de manutenção é fundamental para garantir o controle terapêutico, uma vez que o imunossupressor ele tem uma janela terapêutica muito pequena, né? Então, o paciente precisa de fazer ajuste de dose que é muito particular, muito individual. E precisa respeitar a particularidade do tecido. Então, uma imunossupressão de transplante renal é diferente de uma imunossupressão de transplante cardíaco, por exemplo, né? E essa monitorização e esses ajustes, eles acontecem principalmente com a monitorização do nível sanguíneo do imunossupressor, né? Então, esse ajuste de dose acontece a partir dos resultados dos exames. E é fundamental que a coleta desse exame, né, dessa amostra de sangue, seja realizada antes da administração da nova dose, para a gente não gerar um caso de falso, vou dizer positivo no caso de uma imunossupressão muito alta, né? Que não seria, né? O paciente tomando imunossupressor, até logo que o paciente toma, né, ele acaba gerando um pico de imunossupressão, né, de medicamento. Então, acaba que às vezes o médico reduz a dose quando não deveria reduzir, ou aumenta quando não deveria aumentar, né? Então, essa variação de concentração, ela é importante que o paciente colha sempre no mesmo horário e respeitando também quais são os horários de tomada do imunossupressor, para a gente conseguir fazer uma consistência e ser o mais fiel possível do que está dentro do corpo, né? Bom, pensando na adesão ao tratamento, né? A gente considera como sendo adesão à utilização do medicamento prescrito em pelo menos 80% do seu total. E nisso a gente considera também o horário, né? Se ele está tomando no horário certo, na dose correta e durante o tempo que é necessário. Quando o imunossupressor entra, né, na vida do paciente, acaba que ele sofre alterações constantes. Então, isso é um fator que pode prejudicar a adesão ao tratamento, né? O tratamento também ele acaba sendo mais complexo. Eles tomam muitos medicamentos, então a polifarmácia aumenta o risco de interação medicamentosa e de reação adversa. E a gente percebe que os pacientes transplantados mais jovens, eles são mais resistentes às recomendações da equipe, né? Então, isso também é um fator que acaba prejudicando a adesão. A não adesão, ela vem de várias formas, mas principalmente com relação à falta de informação sobre o tratamento, o uso de muitos medicamentos e um baixo suporte social. A gente percebe que pacientes que não têm cuidadores, eles têm uma tendência maior a não aderir ao tratamento. E a não adesão a esse tratamento imunossupressor pode gerar, né, a rejeição ou falência do enxerto. E isso acaba aumentando o custo do tratamento, né, e aumentando a morbimortalidade, porque acaba que, às vezes, o paciente precisa voltar para hemodiálise e tudo mais, usar outros medicamentos, enfim. Então, o apoio médico da equipe, né, da própria família é fundamental para ajudar na redução de problemas relacionados à adesão ao tratamento
imunossupressor. Considerando aqui a automedicação, né, que a gente sabe que é praticamente impossível o paciente não se automedicar, né, a gente acaba tentando fazer com que o paciente faça uma automedicação responsável, que ele vai ser orientado a respeito do medicamento, ele vai ter conhecimento sobre o tempo de uso, o modo de uso, quando ele precisa usar, né, para que isso acabe levando a menos problemas na farmacoterapia, né? Então, normalmente, com a orientação do médico, né, os pacientes eles já sabem mais ou menos quais são os medicamentos que eles são autorizados a tomar em determinadas situações. Por exemplo, em caso de dor, em caso de gripe, resfriado, né, são medicamentos que são autorizados, vamos dizer assim, né, que o paciente utilize. Então, são medicamentos que envolvem principalmente o uso de medicamentos isentos de prescrição, analgésico e relaxante muscular, né? Bom, falando um pouco sobre as crenças relacionadas ao tratamento farmacológico, a gente entende que a forma como os pacientes vão reagir a respeito da sua condição de saúde, ela é influenciada pela percepção e pela visão pessoal de saúde e de doença que aquele paciente tem, né? A maneira como a pessoa enxerga a doença, ela pode modificar como que ela vai lidar com ela. E isso vai ter impacto, por exemplo, na automedicação e na adesão ao tratamento. A representação, né, individual da doença, ela vai ter um papel muito importante na adesão, né, conforme eu falei. E é possível que a equipe clínica consiga influenciar positivamente a crença em relação àquele medicamento. Então, por exemplo, cada medicamento para um paciente vai ter um valor diferente. A gente percebe muito que no caso do paciente transplantado, eles dão uma importância maior ao tratamento imunossupressor do que aos outros medicamentos. Por quê? Eles entendem que o imunossupressor ele tem relação direta com no caso, o rim que ele recebeu transplantado. Mas eles não entendem que os medicamentos que são usados para hipertensão e para diabetes, por exemplo, eles também têm uma relação direta com a sobrevida do enxerto. Porque se ele não for tomado de maneira correta, a doença vai ficar descompensada e vai impactar na funcionalidade do órgão. Então, esse trabalho de influenciar, né, e de conscientizar o paciente sobre o tratamento dele é muito importante e a equipe tem um papel fundamental nisso. Bom, e qual que é o papel do farmacêutico na equipe, né? O farmacêutico clínico, ele tem uma atuação que não é restrita ao uso de medicamentos, né? Ele pode atuar tanto nas visitas no pós-transplante imediato e nas orientações de alta hospitalar, né? Tanto quanto no tratamento ambulatorial, acompanhar os níveis séricos dos exames, fazer orientações de saúde e manejo de problemas de saúde autolimitados, né? E aqui eu trouxe uma referência que o autor fala, né? Que é a abordagem multidisciplinar, que inclui o farmacêutico clínico no cuidado do paciente transplantado, é benéfica e consegue melhorar a adesão ao tratamento, né? Porque nada melhor do que nós farmacêuticos para poder orientar o paciente com relação aos medicamentos que ele usa. E a farmácia clínica para paciente transplantado renal, ela funciona basicamente tentando trazer, né, o uso racional de medicamentos, promoção da saúde e prevenção de doenças. Como, né, otimizando os resultados do transplante, melhorando o aumento da adesão ao tratamento, para evitar a rejeição e perda do enxerto, aumentar a sobrevida do paciente e a viabilidade do órgão, né? E melhorar a qualidade de vida. Como nós estamos falando aqui de um processo de implementação, eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai iniciar um novo serviço, é importante que a gente se pergunte, né? O que a gente precisa ter para que a nossa intervenção funcione, né? Pensando em intervenção, no caso, o consultório, né? Como que a gente vai assegurar que essa intervenção ela seja
aplicada da melhor maneira possível e de maneira uniforme para todos os pacientes, né? Então, são essas duas perguntas que a gente precisa fazer sempre antes de iniciar o que a gente vai se propor a fazer. E é importante a gente também sempre ter em mente de que o processo de implementação, ele é dinâmico, né? Ele é interativo, porque o paciente e a equipe acabam trabalhando junto com a gente e influenciando a gente, né? A fazer modificações no nosso plano inicial, e ele não é linear. Às vezes a gente precisa fazer modificações, né? Avaliar o que a gente tem feito para propor melhorias ou para pensar, não, realmente nós estamos no caminho certo. Bom, então agora falando especificamente do nosso serviço lá no ambulatório do transplante, né? Como que a gente começou? Depois de todo esse panorama geral, né? O que nós fizemos? Foi feita uma pesquisa, né, lá na unidade com os nossos pacientes que já tinham sido transplantados e nós avaliamos todos os prontuários de todos esses pacientes e nós percebemos alguns pontos. Primeiro que não havia informações sobre o acesso aos medicamentos, a gente não tinha informações sobre a automedicação. Então, o que a gente percebia nos prontuários? Que às vezes o paciente apresentava algum problema de saúde autolimitado em uma consulta e na consulta posterior o médico relatava que o problema tinha sido resolvido. Mas a gente não tinha nenhuma prescrição médica de nenhum tratamento para aquele problema de saúde. Então a gente subentendeu que seria por automedicação, né? Em caso de gripe, resfriado, dores, etc. Mas a gente não tinha nada documentado com relação a isso. A adesão ao tratamento, ela não era medida de forma sistemática ou a partir de algum instrumento padronizado. A gente encontrava esporadicamente relatos dos médicos dizendo que o paciente era aderente ou não, mas nada constante e nem sistematizado e padronizado para todos os pacientes. A equipe também não realizava o atrasamento da terapia, né? E a gente não tinha registro sobre orientações que eram dadas com relação aos cuidados em saúde, né? Educação em saúde de uma maneira geral. E além disso, houve uma demanda da própria equipe médica, né, da unidade de transplante, para a unidade de farmácia clínica do hospital universitário que a gente trabalha. Então, a gente foi convidado a iniciar esse trabalho, né, lá, a partir de um pedido dos médicos. Bom, então, aqui o nosso processo ele vai ser dividido em duas formas, na estruturação do serviço, né, o que nós fizemos antes, e o serviço propriamente dito, como que nós implantamos ele, né, implementar ainda falta um pouco. Bom, primeiro de tudo, a gente fez uma visita técnica no Hospital Universitário Walter Candídio, que oferece o serviço de farmácia clínica para paciente transplantado. Então, quando nós fomos lá, nós vimos como que eles trabalhavam. E isso foi fundamental para a gente se nortear e orientar como que a gente ia agir dali para frente, né? Depois disso, a gente desenvolveu indicadores, né? Pensando na estrutura, no processo e nos resultados do serviço que a gente queria implantar. E nós desenvolvemos alguns materiais de apoio, que foram tabelas de informações sobre os medicamentos, mapa de orientação de acesso aos medicamentos na rede aqui do Distrito Federal, a disponibilidade desses medicamentos na rede, e nós fizemos uma tabela de exames laboratoriais e valores de referência que os médicos do nosso hospital utilizam, para a gente conseguir medir se os exames eles estavam de acordo ou não com o esperado. E aqui eu trouxe só um exemplo dos critérios que nós temos vários, na verdade, né? Mas critérios de avaliação de como que quais são os componentes da consulta que vai ter, né? Como que vai ser a nossa consulta, como que ela vai se estruturar. Aí aqui, para todos os componentes que nós definimos uma forma de aferição, qual que vai ser a medida de sucesso, qual a resposta que a gente tem que ter para aquele componente, né? Quais são as opções de resposta que o paciente tem que dar para a gente, como que a gente intervém a depender da resposta
e qual o instrumento que a gente vai utilizar para poder aferir esse componente específico. E aí nós desenvolvemos alguns instrumentos, além daqueles materiais de apoio. A gente desenvolveu uma tabelinha que contém todas as informações do histórico clínico do paciente, informações sobre o uso de medicamentos, automedicação e acesso, e um modelo de tabela de aprazamento. Aqui, eu acredito que para vocês fique um pouco pequeno, mas essa é o nosso papel que a gente tem para todos os pacientes, né? Que a gente coloca todas as informações que a gente pega do sistema. E aí aqui a gente vai completando a cada consulta, né? Hoje em dia, isso já está um pouco diferente, porque foi como eu falei, né? É um processo que vai se modificando e acaba que, às vezes, na prática, algumas coisas elas funcionam melhor do que outras. E aí a gente precisa adaptar. Aqui é a parte do verso. E aí, quais foram os instrumentos que a gente adota, né? A gente mede a adesão ao tratamento a partir do BASIS, que é um instrumento que mede a adesão ao tratamento imunossupressor especificamente, né? São 4 perguntas de sim ou não, que o paciente responde com base no último mês de tratamento dele, né? E aí ele é um instrumento um pouco rigoroso, porque qualquer resposta, uma que seja diferente do esperado, o paciente já é considerado como não aderente. Aqui a gente tem a carinha dele, né? Então a gente faz essas 4 perguntas, é bem simples, é rápido de aplicar, e a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como que o paciente se comporta quando a gente fala de imunossupressão, né? E aí a gente também mede as crenças que são relacionadas ao tratamento, né? Que foi aquilo que eu estava falando antes. A maneira como o paciente enxerga o tratamento dele impacta diretamente na maneira como ele lida com o tratamento em si, né? E isso impacta na adesão e tudo mais. Então, essa escala, ela é dividida em 2 aspectos principais. A escala de necessidades, que mede a crença dos pacientes sobre a necessidade pessoal de aderir ao tratamento, e a escala de preocupações, que avalia as percepções da probabilidade de reação adversa como consequência do uso do medicamento. Então, altas pontuações na parte das necessidades, elas indicam a necessidade do paciente em aderir à medicação para manter a saúde, né? Então, ele tem uma boa consciência com relação à adesão. Ao passo que pontuações altas na escala de preocupações, elas representam uma noção de que a reação adversa é potencialmente prejudicial pelo fato dele tomar regularmente, né? Então, o que a gente entende? Que o paciente precisa apresentar uma alta pontuação na escala de necessidades e uma baixa pontuação na escala de preocupações, para que esse custo-benefício ele fique positivo. Então, aqui são as 11 perguntas que nós fazemos para os nossos pacientes, né? E aí ele dá, dentro de uma escala de Likert, o peso do que ele acha como sendo aquela afirmação na vida dele, né? Aqui eu trouxe o exemplo dos indicadores que nós desenvolvemos, né? Qual é o indicador e qual é a nossa meta. Então, por exemplo, o nosso indicador de acesso ao sistema, por exemplo, para fazermos a evolução, a gente tem todos os nossos pacientes 100% evoluídos no sistema do hospital. Isso é um indicador que a gente conseguiu alcançar só com o tempo. A gente não iniciou o nosso consultório com 100% dos evoluídos no hospital, no prontuário do hospital. Mas hoje em dia a gente já tem todos os pacientes evoluídos no sistema. Então, dentro do prontuário dele sempre vai ter a consulta farmacêutica. Aqui a gente tem os indicadores de processo, eu não vou aprofundar neles, tá? Pelo nosso tempo. E os indicadores de resultado. Aqui eu trouxe uma foto, né? Do nosso material de apoio, do material que a gente fez com como é que eu posso dizer? Um resumo, né, geral dos principais medicamentos que são utilizados pelos nossos pacientes. Então, a gente fez
para todos os imunossupressores e os principais medicamentos de pressão, diabetes, enfim, né? Foi um material que foi revisado e elaborado em conjunto com o Laboratório de Apoio aos Serviços Clínicos de Informação Oportuna, ele é o LACIO, né, daqui da Universidade de Brasília, e aí a gente tem as informações dos imunossupressores e ele nos ajuda a definir quais são as condutas que a gente vai tomar no atendimento, durante o atendimento, né, porque às vezes a gente não tem alguma dúvida, né, então ter esses materiais em mão é muito importante, acaba agilizando também o atendimento. Aqui a gente tem um trabalho que nós publicamos no Boletim Farmacoterapêutica do Conselho Federal de Farmácia, né? Ele está disponível online para quem quiser acessar. Ele fala sobre os efeitos adversos que são relacionados ao uso de imunossupressor em paciente transplantado. Então aqui a gente tem uma tabelinha que a gente tem os principais eventos adversos divididos por classe de medicamento, né? E quais são as principais condutas que a gente tem que tomar caso esses eventos adversos aconteçam. Então, quem tiver interesse, é só procurar lá na página do Conselho. E aí, aqui a gente tem também um material que a gente desenvolve sobre educação em saúde, né? Que de vez em quando a gente sente que é preciso a gente conversar com o paciente algumas coisas específicas, né, que eles precisam se atentar, que a gente começa a ver uma frequência acontecendo para vários pacientes, então a gente acaba compartilhando esses flyerzinhos, a gente manda pelo WhatsApp para eles, a gente acha que é uma informação curta, mas que acaba passando a mensagem que a gente quer, né? E aí a gente elabora isso em conjunto com os médicos e eles mesmos compartilham com os pacientes. Bom, depois que nós fizemos esse diagnóstico, né, elaboramos os materiais e tudo mais, a gente apresentou os achados para a equipe. Então, a gente teve conversas com os profissionais, com os médicos, né, e apresentamos os resultados para a equipe de cuidado e desenvolvemos o serviço que ia ser integrado ao processo de cuidado. Então, essa apresentação, como é que ela funcionou, né? Primeiro, a gente apresentou diretamente para o diretor-chefe da unidade e depois para os outros profissionais na reunião semanal da equipe. E aí a gente justificou a nossa pesquisa, conceituou como que era, né, o serviço de farmácia clínica, quais eram os nossos objetivos, né, e discutimos que a forma de registro da percepção da equipe quanto à adesão não era mais adequada, né, ela não era sistematizada e nem baseada em um instrumento avaliado, e que existia uma ausência de informação sobre o acesso a medicamentos. E a gente acordou que a educação em saúde ia ser abordada de forma conjunta, né? Tanto é que aqueles flyers que eu apresentei agora anteriormente, eles são feitos, a gente acaba sistematizando, né? Mas eles nos ajudam com o conteúdo e também na divulgação. Então, quais são os objetivos do nosso serviço de farmácia clínica? Identificar as vias de acesso aos medicamentos, pesquisar e orientar a automedicação, estimar a adesão ao tratamento imunossupressor e as crenças que são relacionadas a esse tratamento e propor o aproveitamento. E como que a gente seleciona esses pacientes, né? Eles são os pacientes que são transplantados recentemente, os que têm alta complexidade da farmacoterapia, que aí a gente usa aqui o índice de complexidade da farmacoterapia, né? Nós calculamos para todos os pacientes e aqueles que têm um valor elevado, eles são convidados a irem para a nossa consulta. Quando a gente percebe um relato de não adesão e quando os níveis de imunossupressor eles são diferentes do alvo terapêutico, tanto para mais quanto para menos. E os critérios que os nefrologistas usam, né? Para encaminharem os pacientes para a gente. São os pacientes recém-transplantados, os que têm dúvida ou insegurança com relação ao tratamento, quando eles percebem uma não adesão e quando o nível de imunossupressor é diferente do esperado.
Então, como que funciona o nosso processo de trabalho, né? Primeiro, a gente faz o acolhimento e pergunta, né, sobre o nível de escolaridade, se a pessoa sabe ler, né, ler e escrever, se ela consegue identificar quais são os medicamentos dela e se ela consegue enxergar. Porque como a gente entrega uma tabela de aprazamento, então a gente precisa que o paciente consiga ler, né? Às vezes a letra é muito pequena e a gente aumenta, enfim. E aí a gente pergunta sobre o acesso, sobre a automedicação, sobre o uso de planta medicinal, né, e fitoterápico, isso também entra como automedicação, e sobre o armazenamento. E aí a gente aplica os questionários. Depois de aplicar os questionários, a gente faz o aprazamento. E aí a gente conversa, pergunta da rotina e tudo mais, e faz um aprazamento personalizado para cada paciente. Depois disso a gente explica, né, que se trata de uma pesquisa e pergunta se o paciente concorda em participar. Se ele concordar, ele assina o termo de consentimento. Se não, a gente se despede, o paciente vai continuar sendo atendido por nós, né? Ele só não vai entrar como sendo participante da pesquisa, né? Os dados dele. Aqui eu trouxe um exemplo de como que é a nossa tabela de aprazamento, né? A gente não chama tabela de aprazamento do paciente, a gente chama de tabela de orientação farmacêutica, né? São dois exemplos. Paciente que ele não consegue aceitar a nossa sugestão, né, de aprazamento e ele prefere tomar todos os medicamentos juntos num bloco só, de manhã e à noite. E um paciente que consegue seguir as nossas sugestões, né, o que a gente propõe para ele. Muitas vezes o paciente, esse primeiro, né, que não consegue de primeira vez, né, aceitar a nossa proposta, ele acaba, depois de um tempo, quando ele volta, ele parece que pensa melhor e fala assim, não, eu vou tentar, né? E aí a gente consegue fazer essa mudança, né? Porque muitas vezes os medicamentos precisam ser tomados em jejum ou com estômago cheio, enfim, né? Então, tudo isso a gente explica para o paciente, né? Mas muitas vezes ele tem um pouco de resistência com relação à mudança. Aqui eu trouxe um exemplo dos pacientes que a gente percebe assim uma dificuldade maior de entender o tratamento, né? E aí a gente usa essas cores, a gente acaba pintando em cores diferentes para facilitar o entendimento, né, do paciente. Então, depois que o paciente vai embora, a gente evolui, né? Antes a gente evoluía primeiro à mão num papel nosso e depois passava para o sistema. Hoje em dia a gente já consegue fazer tudo no computador. Acaba que acelera e fica mais dinâmico para a gente, né? E a gente também tenta constantemente dar o feedback para o prescritor. Às vezes o médico ele não tem noção de como que o paciente se comporta com relação ao medicamento que ele usa, né? Então, às vezes o médico fala, nossa, eu jurava que o fulano usava o medicamento de maneira correta, né? Mas às vezes a gente conversando mais profundamente e dando mais importância, né, mais ênfase por um medicamento, acaba que a gente vê que não é bem assim, né? Então, no final, depois que a gente conversa com o médico e tudo mais, a gente evolui todos os atendimentos no sistema no prontuário eletrônico. É que tem essa carinha daqui do lado. Um parênteses aqui, né, que eu trouxe foi a questão dos teleatendimentos que a gente precisou passar a fazer, né, por conta da pandemia. Então, nós tivemos que adaptar o nosso atendimento presencial para o atendimento remoto. Então, primeiro, para a gente saber se os pacientes tinham condição de realizar esse atendimento remoto, a equipe fez uma pesquisa, né, com os pacientes, mandando mensagem no WhatsApp, para saber se eles tinham como entrar na internet, se eles sabiam mexer e tudo mais, né? E aí a gente elaborou um roteiro com as informações de como que o paciente ia ser informado de como que ia funcionar essa consulta, né?
E aí a gente acordou como que ia ser o atendimento multiprofissional. Não vou entrar em detalhes agora, porque isso daí daria um outro FIG, né? Mas, de maneira geral, os atendimentos eram feitos pelo telefone, pelo Teams ou pelo WhatsApp. E os registros dos atendimentos, a gente conseguia seguir mais ou menos o mesmo padrão, né? A gente só acrescentou informações sobre horário, como que era, qual ferramenta que nós utilizamos, se a conexão estava boa e tudo mais, né? Quais foram as dificuldades que a gente observou, enfim. Tá? Mas isso é até interessante porque foi como eu falei no início, né? O processo ele não é linear e acontecem situações que a gente precisa dançar conforme a música, né? Então aqui eu trouxe alguns resultados preliminares, né, que a gente tem até hoje. A gente, até a última vez que nós contamos, nós tínhamos 96 pacientes usando de 3 a 23 medicamentos. Hoje a gente tem por volta de 150 pacientes atendidos, né? Quase metade, talvez, dos pacientes que são transplantados do hospital, né? Nós temos até hoje o nosso serviço, ele tem mais ou menos 300 pacientes atendidos, né? A gente consegue atender mais ou menos metade deles. E as características dos medicamentos que eles usam são medicamentos que são de múltiplas doses. Alguns precisam ser tomados em jejum, outros precisam ser tomados como alimentos e outros têm horários específicos. Então, tudo isso a gente consegue abordar no momento que a gente está fazendo o aprasamento, né? A complexidade do tratamento ela varia de 11 até 83, então são os extremos, né? São tratamentos muito simples e tratamentos muito complexos. E as maiores dificuldades que a gente observa nos nossos pacientes são com relação a obedecer um intervalo de 12 horas entre as tomadas, os medicamentos que precisam ser tomados em jejum serem tomados em jejum e os que precisam ser tomados de barriga cheia serem tomados depois das refeições. A gente tem muita dificuldade com relação a isso. E com relação ao uso de medicamentos injetáveis, que os pacientes ainda têm muita dúvida, principalmente a insulina. As crenças dos nossos medicamentos, né? Dos nossos pacientes com relação aos medicamentos. A maioria deles tem preocupações maiores em relação às necessidades, né? Principalmente nos que são homens. E a maioria deles, 64%, é aderente ao tratamento imunossupressor. Com relação ao acesso, né? Quase 90% deles não tem problemas com acesso, né? Eles conseguem acessar os medicamentos na rede, os que são padronizados, né? E a automedicação, ela é recorrente em mais de 70% dos nossos pacientes. E aí, principalmente analgésicos, né? Medicamento para dor, e a gente percebeu um uso muito grande de sildenafila nos nossos pacientes, né? E aí, por causa disso, a gente passou a fazer o aprasamento para todos eles, né? Inclusive aqueles que a gente vê toda semana, né? Quando é recém-transplantado, a gente tem uma frequência de consulta maior. Então, a gente aprasa, mesmo que não tenha nenhuma modificação, a gente reforça, né? Então, já estou finalizando aqui a minha apresentação, né? E eu gostaria de convidar quem está aqui participando, né? Para participar do nosso. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo de trabalho sobre o uso racional de medicamentos no transplante. Quem quiser participar, é só botar o celular aqui na tela e entrar pelo QR Code, né? E na semana que vem a gente vai ter um debate. A gente chama de debate, né? A gente não chama de nem palestra, nem, enfim. Porque todo mundo participa. A gente tem um debatedor principal que expõe o tema, coloca na mesa, né? Mas todo mundo compartilha suas experiências. E na semana que vem a gente vai falar sobre treinamento de alta para pacientes transplantados. De 15 a 15 dias a gente se reúne via Teams. A gente sempre manda o link da reunião no grupo do WhatsApp, né? E funciona e é sempre às 17 horas, tá? Então na semana que vem, dia 18, a gente vai ter um encontro, tá? Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Compartilhar experiências e tudo mais. Bom,
Finalizo aqui, né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Letícia, pela excelente apresentação, tá? Então, se alguém quiser fazer perguntas, fica aberto o chat, né, para fazer perguntas. E eu gostaria de só fazer uma complementação, dizer que esse projeto, né, é o projeto de doutorado, então, da Letícia, né, mas tem uma equipe que trabalha, né, junto, né, com com essa equipe, eu queria destacar a participação da professora Vanessa Cruvinel, né? A Vanessa é co-orientadora da Letícia e ela traz para o projeto a questão dos determinantes sociais de saúde como possíveis influenciadores nesse processo de cuidado, né, de autocuidado do paciente transplantado. O professor Fernando Limós, que é nosso colega lá da Universidade de Porto, em Portugal, que nos auxiliou na seleção de alguns instrumentos, né, entre eles o Believes, que a Letícia falou, né, de avaliação de crenças, e também nos influenciou a usar o índice de complexidade da farmacoterapia para a seleção de pacientes, e esse, sem sombra de dúvida, né, a gente já testou o paciente que tem um índice de complexidade bem pequenininho, geralmente o trabalho da farmácia é bem menor do que aquele paciente que tem um índice de complexidade maior, a gente vê mais problemas para eles usarem os medicamentos. Queria também agradecer ao professor José Iturri Lamata, né, que ele é sanitarista, ele é médico sanitarista, especializado, né, especialista na área de avaliação de serviços e nos ajudou, né, no desenho inicial do serviço, nos indicadores. Também o Clavson, né, o Clavson Zappellini, o Clavson é da área de computação e tem nos auxiliado no desenho, né, de uma ferramenta para fazer o índice de complexidade da farmacoterapia, porque é demorado fazer à mão, então Clavson está nos auxiliando no desenvolvimento dessa calculadora. Queria agradecer também aos colegas do AMUR, os professores, né, em especial a professora Emília, né, que tem participado, a professora Michelini, a toda a equipe do transplante, né? Não tem como a gente fazer farmácia clínica se a gente não trabalha em equipe. Então, queria agradecer ao Dr. Rômulo, Dr. Gustavo, Dr. Geraldo, doutora Priscila, que são médicos parceiros, né? São nefrologistas, são médicos parceiros. E hoje, cada vez mais frequente, a gente não precisa selecionar o paciente para o serviço, ele vem encaminhado, né, até a porta do nosso consultório pelos médicos. Queria também agradecer a equipe de enfermagem em nome da Sâmia, né, que também participa do nosso grupo de pesquisa, aos alunos de PIBIC e TCC, que têm nos ajudado a desenvolver diversas ferramentas, né, como, por exemplo, os flyers que Letícia falou, aos alunos da pós-graduação, né, a Evelyn, que foi a aluna de mestrado, que abriu, né, essa parte do análise documental dos prontuários e nos ajudou a identificar qual era a necessidade do nosso serviço. Isso é uma coisa importante, talvez nos serviços de vocês, as necessidades sejam diferentes e o que a gente implantou em Brasília talvez não sirva, né, para os outros serviços. A Mariel, né, que está fazendo mestrado, agora avaliando a questão dos eventos adversos, Poliana Farias também, que está desenvolvendo, então são alguns nomes, né, e de certeza tem muitos outros que eu acabei não citando, mas para mostrar para vocês que a farmácia clínica, né, pelo menos a proposta que Letícia trouxe aqui, é uma proposta de uma equipe multiprofissional, que não envolve só profissionais da saúde, né, e é uma equipe que tenta trabalhar dentro da interdisciplinaridade, ou seja, da construção conjunta, né. Então a gente fica à disposição, né. Tem uma pergunta do Douglas aqui, Letícia, que o Douglas ele está perguntando aqui, né, como é que a gente tem conseguido avaliar a adesão às intervenções, né, feitas ao paciente, né, se é por teleconsulta, ou se é por retorno do paciente no consultório, como é que isso tem sido feito? Isso, todos os pacientes que a gente atende a primeira vez, porque assim,
No nosso ambulatório, os pacientes que são estáveis, eles retornam de 3 em 3 meses ou, a depender, de 6 em 6 meses. Então, a gente, todas as vezes que ele vem, a gente chama e a gente aplica novamente os questionários, né? E a gente consegue ver essa evolução a partir dos questionários que a gente aplica novamente. A gente ainda não conseguiu sistematizar ainda como que a gente mede a adesão específica dos outros medicamentos, além dos imunossupressores. Mas isso é uma proposta que a gente está se organizando para sistematizar também os outros tratamentos, né? E sim, Douglas, a gente orienta sim, 1 hora antes ou 2 horas após se alimentar. Também temos acesso ao sistema. No caso aqui, o paciente transplantado renal, ele pega a medicação na farmácia de alto custo, né? E a gente consegue ver a Secretaria de Saúde, ela disponibiliza o estoque da farmácia de alto custo online. Então, a gente consegue ver quando tem desabastecimento ou quando não tem. E aí orienta o paciente no sentido de, olha, acabou o medicamento, fala com o médico, às vezes ele consegue trocar, né? Enfim, fala com um amigo. A gente sempre orienta a não deixar acabar o imunossupressor para poder vir na farmácia buscar, né? Para não correr o risco de ficar sem medicamento. Então, tudo isso a gente orienta na consulta. Não, a gente não orienta a adesão baseada na retirada, porque a gente não consegue conversar. Uma coisa são coisas independentes, né? E como eles trocam de tratamento constantemente, então acaba que às vezes sobra medicamento em casa e tudo mais. Então a gente não conversa uma coisa com a outra. Se a Day quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, Day. Então, Douglas, interessante essa pergunta que você faz, né? A gente ainda não está fazendo orientação de alta. Até o treinamento de alta que vai ser dado vai ser Isso. pela Evelyn, que é de um outro hospital, não é do nosso hospital universitário, sim do hospital de base. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer um treinamento com a enfermagem, né? Porque quando a gente começou a trabalhar no ambulatório, mesmo aquele paciente recém-transplantado, chegava não utilizando corretamente os medicamentos. Eu acho, Letícia, se tu puder falar um pouco desse trabalho, inclusive o treinamento da enfermagem foi sugestão, né, do coordenador clínico, que foi o Dr. Gustavo. Se tu puder falar um pouco como é que foi esse treinamento? Na verdade, assim, como a gente viu que a gente não conseguiria estar sempre, porque como nós não somos funcionários do hospital, né, então a gente não está lá sempre, diferentemente da equipe. Então, quando acontece uma alta, normalmente a gente não consegue estar. Então, o que nós fizemos? A gente treinou a equipe de enfermagem, que é a equipe que orienta a alta do paciente. Então, a gente deu informações assim que são primordiais para a primeira semana em que o paciente está fora do hospital, né? Sobre os horários que eles precisam, porque eles também saem com uma tabelinha de aprazamento que a enfermagem faz, né? Então a gente falou sobre como que funciona o imunossupressor, que precisa ser 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição, que a prednisona ela tem que ser junto com o café da manhã, né? Então assim, nós demos algumas orientações com relação aos principais pontos que precisam ser abordados, né? E a gente percebeu uma diferença muito grande dos pacientes recém-transplantados que chegam pra gente após a gente ter dado esse treinamento para enfermagem, daquele paciente que vinha antes, né? Ele chega muito mais esclarecido e a gente precisa intervir muito menos. E é importante também só complementar, Letícia, que a gente viu diferença também dos pacientes que internam por causa de alguma intercorrência, que já Sim. saem agora com esse treinamento da enfermagem, Exato. que é um trabalho de parceria, né, realmente de toda a equipe.
A Gisele aqui fez uma pergunta, Letícia, a respeito, né, de por que os pacientes têm resistência, né, para participar dessas atividades. Eu não sei exatamente de que atividades ela está falando. Eu acho assim, eu vou responder com relação a dois tipos de resistência. Resistência em participar da nossa consulta, né? Porque eles são convidados, a gente não obriga ninguém, a gente convida, né? Apresenta proposta, eles vão ou não. E assim, no início tinha resistência porque eles não conheciam o serviço e o que era feito, né? O paciente sai de casa para ir para consulta com o nefrologista, e chega lá e ele tem que ir para outra consulta, né? Tipo, foi diferente do planejado. Então, a partir do momento que a gente conseguiu, fazendo o trabalho de formiguinha e aumentando o número de pacientes que a gente atende, os próprios pacientes contam da experiência deles para os outros, né? E aí acaba que muitas vezes a gente tem uma demanda espontânea, vamos dizer assim, né? E agora, com relação à resistência a fazer as mudanças, né, na forma como eles usam o medicamento, eu acredito que seja mais porque, imagina, né, você toma um medicamento de um jeito durante muitos anos, você mudar a sua rotina é complicado realmente, eu entendo isso, né? Então, assim, acaba que a gente não impõe nada, né? A gente explica, a gente fala assim, olha, pensa, né? E acontece de muitas vezes o paciente realmente pensar e ver e se convencer de que aquela seria a melhor opção para o tratamento dele, né? Que o medicamento vai funcionar melhor. Tem uma pergunta do Douglas aqui, se tem farmacêutico clínico ali no Essa você pode responder, Dai. Tá. Então, Douglas, a gente faz 2 anos, quase 3, na verdade, que a gente começou os trabalhos lá no hospital universitário, né? Por hora, a gente só está trabalhando no pós-transplante, mas a gente já está começando alguns trabalhos também no pré-transplante. Então, conversando com a equipe médica, nós definimos que a gente vai fazer um trabalho aqui em Brasília sobre o perfil do paciente do pré-transplante, o paciente listado, né, que seria o nosso paciente, porque nem todo paciente do pré-transplante ele acaba sendo listado. Então a ideia é que eu acho que talvez para o ano que vem a gente comece a acompanhar o paciente listado, até para deixar esse paciente mais estável para o momento da cirurgia, com a diabetes mais controlada, sem usar medicamentos que contraindiquem. Por exemplo, a cirurgia, a gente já teve paciente que foi chamado para fazer o transplante, estava usando, por exemplo, um antiagregante ou um anticoagulante, não pôde participar, então não pôde fazer o transplante, então a ideia seria trabalhar com isso. Nós estamos também com um projeto de doutorado de uma aluna que vai desenvolver uma cartilha sobre transplante, então que também vai trabalhar com o pré-transplante. E nós estamos agora iniciando um projeto também com o Dr. Gustavo sobre o consentimento informado dos pacientes, né? Que é como abordar o paciente para que ele, quando está no pré-transplante, ele tenha clareza do que é o transplante, o que vai mudar da vida dele e tenha a noção clara de que aquilo não é uma cura, né? E sim só uma forma de tratamento, né, em relação a isso, tá certo? Mas depois, Douglas, eu vou deixar o nosso contato aqui, se depois a gente pode conversar mais a respeito de todos Eu esses coloquei o link projetos. do WhatsApp em algum momento aqui do chat, tá? Quem quiser entrar no grupo de trabalho, tá? Certo. Tem o Lucas aqui também que fez um Vou comentário. responder só a do Adriano que falando sobre o Basis. Adriano, se você colocar Basis versão em português, ele tem um artigo que já é traduzido, tá? O questionário. E o Lucas, falando, obrigada aí pela participação. Falando sobre o acompanhamento, o feedback, né? O que a gente sente que sim, eles ficam mais seguros. E é engraçado a reação deles quando a gente esclarece determinados pontos, né? Porque aí eles falam, nossa, eu não sabia, né? E conforme a gente vai acompanhando por mais consultas, a gente vê que eles já
repetem muitas das coisas que a gente fala, né? E às vezes eles até se antecipam, assim, né? Meio que, olha, eu fiz o dever de casa, eu sei, eu prestei atenção e tal. Né? Então, essa eu acho que é a parte mais legal, na verdade, de atender paciente é receber o feedback. Além Apesar de a gente não ter sistematizado ainda isso, né? Como a Letícia, uma parte do doutorado da Letícia acabou sendo durante a pandemia e a gente teve uma perda muito grande de pacientes, eu não sei como é que foi nos serviços de vocês, mas a Covid, quando um paciente do transplante pega a Covid, a gente muitas vezes tem como desfecho a morte ou a perda do órgão, porque a gente precisa, acaba tirando os imunossupressores para tentar salvar muitas vezes a vida do paciente. Então, como há muitos fatores de confusão, a Letícia vai fechar o doutorado dela com a parte de implantação e muito mais detalhado do que ela apresentou, pôde apresentar aqui. Mas a gente já está planejando essa parte da avaliação desse impacto, né? O Lucas, e tem uma coisa interessante, Letícia, que você não falou. Durante a pandemia, a gente observou que vários pacientes mudaram a rotina e a gente teve a grata satisfação, né? Fala aí, Letícia. Porque assim, muita gente estava em home office, né, trabalhando em casa e tudo mais, realmente mudou a rotina, porque você não podia sair de casa, né? E quando a gente ia atender, né, no teleatendimento, eles falavam pra gente, ai, olha, minha rotina mudou, mas ó, eu fiz do jeito que vocês falaram, 1 hora antes ou 2 horas depois do café, então eles já tinham um, um background, vamos dizer assim, né? E eles conseguiram, assim, reorganizar o aprazamento deles com base nos novos horários e conseguindo obedecer as mesmas orientações que a gente tinha dado para eles na rotina anterior. Então, isso foi realmente surpreendente. Legal. A Claudimeire aqui está falando sobre a questão da consulta multiprofissional, né? Onde ela faz a consulta juntamente com médica, enfermeira e nutricionista, né, na hemodiálise. De certeza, né, é extremamente importante o trabalho em equipe multi, tá? Não, eu não me atentei se Letícia falou, mas toda quinta-feira de manhã tu falou da nossa reunião multi, Lê, né? Toda quinta-feira de manhã a gente tem uma reunião multiprofissional, que agora acontece pelo Teams, às 7h30 da manhã, bem cedinho. Sempre a gente tem 30 minutos iniciais de apresentação de algum tópico teórico e também a gente discute muito a questão da uniformidade de protocolos, né? Por exemplo, o que a gente usa, orienta para a automedicação dos pacientes, tudo isso é definido em equipe, né? E questão do diagnóstico, de algumas questões, então tem questões que não são da farmácia, mas são discutidas em equipe, né? Questões relacionadas à psicologia, né? Vários aspectos são discutidos lá e depois a gente tem a discussão de casos específicos, que geralmente são casos do transplante, de pessoas que virão fazer o transplante, ou casos de pacientes internados. Então a gente tem essa questão. O Gustavo Andrade, né? Gustavo, a gente não tem nenhum grupo com esse foco, mas de repente algum colega que esteja lá no nosso grupo de trabalho, às vezes conheça algum contato, tá? Então, se você quiser entrar lá e perguntar para alguém, né? Às vezes alguém sabe de algum lugar no Brasil, né, que faça isso. E com relação ao tempo, normalmente demora mais ou menos de 20 a 30 minutos, né? Assim, é bem uma média mesmo, porque às vezes a gente demora mais de 1 hora com o paciente na consulta. E a gente percebe que as primeiras vezes elas são mais demoradas mesmo do que os retornos, né? Mas isso varia muito do entendimento do paciente, do tanto que aquele paciente precisa sofrer algum tipo de intervenção, da quantidade de medicamentos que o paciente utiliza, né? Se o paciente é esclarecido, se não é, se ele tem mais dificuldade, se não tem, então acaba que isso é muito relativo. E uma coisa importante é que muitas vezes as condutas são previamente discutidas com o prescritor, né? Principalmente daquele paciente que o prescritor chega para a gente e diz, temos um paciente que está tendo uma variação muito grande na quantidade de imunossupressor. Ele foi de 19 nanogramas por decilitro para 1 nanograma por decilitro
sem a gente mudar a prescrição e o paciente jura que está aderindo ao tratamento. O que vocês podem fazer para nos ajudar? E aí a gente discute juntos que estratégia que a gente vai tomar com aquele paciente. Por vezes a estratégia, ela segue aquilo que está descrito, por exemplo, nos livros de farmacoterapia, como seria a melhor forma de usar cada um dos medicamentos, e por vezes a gente decide em equipe que é assim, vamos dar tudo junto e vamos tentar controlar os parâmetros clínicos, porque nem sempre, né, a gente tem paciente que consegue se adaptar a um regime complexo. Às vezes, por exemplo, a gente tem pacientes que são analfabetos, que não têm apoio social, ninguém cuida deles, não tem quem organize a caixinha de medicamentos, então a gente tem, por vezes, essa situação, né, Letícia? Sim. A Cláudia, ela fez um comentário aqui que ela gostaria de consolidar o serviço no ambulatório. Cláudia, a gente fica à disposição, tá? Se você entrar ali no grupo de WhatsApp, você vai ter o meu contato, o contato do telefone da Letícia, e se tu quiseres nos fazer uma visita, ou às vezes a gente pode também estar conversando, né, individualmente, e podemos estar orientando. Eu acho que é isso, né, Dai? Eu não sei se tem mais perguntas. Eu acho, Karen, se tu puder colocar de novo aqui no chat o link, né, para as pessoas, para o questionário, né, seria bem interessante, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta. Colocaram lá. Tá? E a gente colocou também de novo o nosso link para o grupo de WhatsApp, tá? A gente estava fazendo reuniões quinzenais, agora a gente diminuiu um pouquinho a nossa agenda, estamos com uma reunião mensal, né? Mas a nossa intenção também é depois criar um link, né, no YouTube, né, um canal no YouTube, para deixar disponível todas as reuniões que já aconteceram, né? Inclusive o Lucas comentou aqui, apresentou outro dia um seminário sobre a parte da diferença, né, dos micofenolatos. A Maria Olívia, que fez o doutorado em Ribeirão Preto, né, apresentou outro dia o processo de implantação da farmácia clínica no TMO. A gente vai ter também falando sobre TMO, então esse grupo, né, do WhatsApp, ele não é só sobre transplante renal, acaba abordando muito transplante renal pela gente, está trabalhando em transplante renal, e também pelo transplante renal ser o mais comum no Brasil, mas assim, se tiver pessoas aqui que trabalham com outros transplantes, serão muito bem-vindos para a gente ter troca de experiência, troca de ferramentas, né, vão ser extremamente bem-vindos, tá? Reforço aqui. Que legal, Douglas. O Douglas está divulgando aqui o grupo dele, né? O que seria TOS? Desculpa, Douglas. Se tu puder detalhar a sigla, agradeço. Deve ser transplante de órgãos sólidos, exato. Perfeito. Né? Então, aborda fígado, coração, pâncreas, né? Não só né? Exato. Que legal. Então, também tem aqui a questão do grupo do Douglas. Seja muito bem-vindo, Douglas. Tomara que também tu possas entrar no nosso grupo e a gente trocar algumas figurinhas, tá? Mas eu acho que é isso. A gente já estamos concluindo, então, né? Eu queria muito agradecer, tá, Letícia, pela tua apresentação, né? Obrigada a todos aí pelo debate. Certo. Queria agradecer a todos os participantes, né? Queria agradecer a professora Karine Blá pelo convite, né? E do grupo aqui de Brasília em fazer essa apresentação, né? Queria agradecer muito a Cíntia, né? Lá do Hospital Walter Cantídio, porque foi um divisor de águas,
né? Também quem quer começar a trabalhar na área de farmácia clínica, no transplante, o Hospital Walter Cantídio, lá em Fortaleza, é um lugar maravilhoso, né? Lá eles fazem, tá, Douglas, farmácia clínica com os pacientes internados, o paciente que tem alta do hospital tem encaminhamento do farmacêutico hospitalar para o farmacêutico ambulatorial. É um serviço maravilhoso que acontece em todos os dias de ambulatório, é um serviço que já está instituído junto à equipe. Até o professor Paulo Arraes estava aqui com a gente até há pouco, né? O professor Paulo, eu sei que orienta trabalhos de doutorado dentro do transplante hepático, se não me engano, né, professor Paulo? Então, assim, eu sei que é um hospital que tem desenvolvido muito essa parte de farmácia clínica e foi, né, de certa forma, o mentor do trabalho aqui de Brasília, né? Então, queria deixar isso reconhecido, tá bom? Então, acho que é isso, né, Letícia? Se não tem mais perguntas, a gente agradece. Queria agradecer Obrigada. imensamente a Karen, que esteve aqui com a gente. Karen, muito obrigado. Não vou falar o teu sobrenome, porque de certeza eu falarei errado, tá? Eu acho que a Karen tem origem alemã por esse sobrenome. E o Lucas também, que participou aqui com a gente, nos ajudou também a resolver alguns problemas técnicos que a gente teve no início, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a todos, tá? E convido vocês, então, para depois entrar no formulário, participar, né? Responder as questões que estão lá. Convido também a participar dos próximos SIGs, né? E é isso, né? Juntos a gente vai construindo a farmácia clínica no Brasil e o cuidado farmacêutico, tá bom? É isso. Acho que a gente pode considerar encerrado o evento, Karen.